A falta de justiça, no caso Marcos Valério, está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Então esse sangue está nas mãos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ronan Maria Pinto, se não fosse pago, ele ia entregar o Lula como mentor do assassinato de Celso Daniel. E que havia indícios, inclusive, de que Celso Daniel foi empalado. Hoje eu já tenho proteção da Polícia Federal, então me sinto à vontade para falar sobre a ligação do Alexandre de Moraes com o PCC. Nossos candidatos não podem entrar em comunidades que existem facções criminosas. Por que o Lula não só consegue entrar, como tem a proteção do Comando Vermelho? A Mara Gabrilli, em recente entrevista à Jovem Pan, que foi inclusive passada aqui, disse: o Ronan Maria Pinto, entre aspas, o Ronan Maria Pinto, se não fosse pago, ele ia entregar o Lula como mentor do assassinato de Celso Daniel. Esse é o teor da chantagem. E o Lula pagou. Como é que alguém não tem nenhum envolvimento pagaria? Por que pagaria? O Lula pagou os 12 milhões de chantagem, sim, para o Ronan Maria Pinto calar a boca e ficar quieto. Que, para fins de esclarecimento, é erro tratar apenas da morte do prefeito Celso Daniel. O número de mortos envolvendo apenas este caso chega a 11 pessoas, sendo que ao menos 8 já foram confirmadas a relação. A gente está tratando dos nomes das seguintes execuções por essa facção criminosa: Celso Daniel, o prefeito; Antônio Palácio de Oliveira, o garçom; Paulo Henrique Brito, testemunho da morte do garçom; Irã Moraes Rédoa, conheceu o corpo do Celso Daniel; Dionísio Severo, suposto elo entre quadrilha e sombra; Sérgio Orelha, amigo de Severo; Otávio Marcieri, investigador que ligou para o Severo; Carlos Del Monte Prints, o legista, inclusive esse que eu conheci, tive a oportunidade de conversar com ele, e ele me disse que nunca tinha vomitado nenhuma vez em fazer em verificar um corpo. Foi a primeira vez que ele passou mal durante um procedimento. E que havia indícios, inclusive, de que Celso Daniel foi empalado. E ele não pôde colocar isso por medo. E é a primeira vez que eu falo isso publicamente. Eu acho que precisa constar. Infelizmente, a gente não vai conseguir confirmar, porque ele foi assassinado. Então, é só a ponta do iceberg. Essa série de execuções podem ter sido apenas a ponta de iceberg de um esquema gigante construído pelo Partido dos Trabalhadores. Em delação premiada, o senhor Marcos Valério aponta diálogos que teve como prosséries o PT, que revelavam que facções criminosas, leia-se PCC, lavavam dinheiros em empresas de transporte urbano e jogos. Transporte urbano esse que o senhor Alexandre de Moraes teve relação de advocacia com essa empresa. E uma vez eu falei sobre isso em uma entrevista da relação do senhor Alexandre de Moraes com esse transporte urbano que tem relação com o PCC. Em seguida que eu saí dessa entrevista, Sóstenes, eu fui abordada por pessoas, senhores, que me entregaram uma carta dizendo que eu teria que pedir desculpas publicamente, e que eu fui tentar procurar esse vídeo hoje não existe na internet, era uma entrevista que estava sendo divulgada online. Não vou falar aqui sobre onde foi, porque essa empresa também está tendo problemas, essa empresa de comunicação está tendo problemas com o Supremo Tribunal Federal. E foi abordada e disseram o seguinte: você vai publicar esse pedido de desculpas hoje ao Alexandre de Moraes e não volte mais a falar do assunto. Eu fiquei calado durante 3 anos, isso foi há 3 anos atrás, mas eu acho que é importante voltar a falar, porque, sinceramente, a gente chegou num ponto em que não dá mais para ficar quieto e aguentar essas pressões. Hoje eu já tenho proteção da Polícia Federal, então me sinto à vontade para falar sobre a ligação do Alexandre de Moraes com o PCC. E o último tema que eu gostaria de tratar é sobre o último dia 16 de outubro. A gente teve o primeiro debate presidencial do segundo turno das eleições. Em um dado momento, o candidato Lula disse: eu sou o único candidato a presidente da República que tenho coragem de entrar em uma favela sem colete de segurança, e já não é de agora, quando era presidente eu entrava. A gente sabe qual é a razão da restrição de entradas em favelas, né? O Dr. Garuti falou aqui sobre o crime organizado, que cada vez mais, já sempre teve, mas cada vez mais tem relação com a política. Eu queria saber, Dr. Garuti, não sei se o senhor tem essa informação, mas qual é a razão dessa restrição de entrada em favelas, o senhor como policial federal que tem contato com crime
organizado, né, da Polícia Federal. A gente, então, tem uma série de zonas de exclusão que são controladas por um Estado paralelo, que é a facção criminosa? Essa seria a minha pergunta. Uma outra questão é, no momento em que temos a Damares Alves sendo intimada a dar explicações acerca do que teria dito numa igreja, eu pergunto, o Ministério Público Eleitoral não gostaria de entender a razão de um único candidato ter o direito de adentrar as tais zonas de exclusão? E aí, lembrando também do atentado do dia 17 de outubro, a última segunda-feira, uma semana, em que o governador Tarcísio esteve em Paraisópolis e foi abordado por diversos membros de facções criminosas de São Paulo. Um membro, inclusive, foi morto pela Polícia Militar. Gostaria de parabenizar a Polícia Militar pelo trabalho de proteção ao Tarcísio. Aí não interessa se foi uma tentativa de assassinato, se foi uma tentativa de deixá-lo com medo, enfim, o que importa é nossos candidatos não podem entrar em comunidades que existem facções criminosas. Por que Lula, eu peço para você que está em casa pensar, por que o Lula não só consegue entrar, como tem a proteção do Comando Vermelho? Por que será que o Lula, desde que era presidente, inclusive, consegue adentrar esses locais? É uma pergunta que os senhores têm.